Manuel aqui mais uma vez para ajudar você a realizar os seus sonhos, e no vídeo de hoje nós vamos aprender a como elaborar um horário de estudos extremamente eficiente para a sua aprovação no Enem de 2025 e no qualquer tipo de concurso público que você vai fazer. Então, sem enrolação, coloca sangue no olho, café na xícara aí, vamos embora aprender. Então vamos lá, moçada. A primeira coisa que você vai fazer para montar seu horário de estudo é saber como está a sua rotina. Saber tudo que você faz e deixar tudo isso anotado. Então vamos começar aqui a fazer uma montagem de um horário de estudo bem padrão diamante. Então olha só. Vamos colocar aqui na planilha do Excel horário e o dia, né? Segunda-feira. Beleza. Eu vou considerar que nesse caso eu estarei montando o horário de estudos de um aluno que frequenta o cursinho na fase da manhã. Cursinho, escola, enfim, qualquer tipo de atividade no horário da manhã. Vamos supor que as aulas do cursinho comecem às 7 horas da manhã e terminem ao meio-dia e 20, tá? Beleza. Só que para esse aluno estar às 7 horas da manhã no cursinho, ele precisa sair de casa no mínimo às 6h30. Beleza. Para ele sair de 6h30, ele tem que acordar pelo menos 6 horas, né? Então vamos colocar aqui 5h50, vai. 5h50 da manhã até 6h30. Eu chamo geralmente esse momento de despertar. O que vai fazer? Vai tomar banho, vai escovar os dentes, vai tomar café da manhã para poder sair para o cursinho, né? Beleza. De 7 até meio-dia e 20, ele está no cursinho. Show de bola. Aí, deslocamento para ele chegar em casa, vamos supor que esse aluno chegue em casa 1 hora da tarde. Beleza. Vai almoçar, né? Então, almoço, digestão, descanso. Então, vamos colocar em 1 hora para almoço. Fez o almoço, fez lá a sua digestão e fez o primeiro horário de estudos. Das 14 às 15h30. Esse é o primeiro horário. Eu gosto de sempre dividir os horários de estudo em 1h30, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui 14 às 15, das 15, sem considerar que é 1h30. Vamos primeiro ver o que ele tem disponível para fazer. Às 16, das 16 às 17 horas. Vamos supor que esse aluno gosta de ir para a academia das 17 às 18h30. Academia. Depois, das 18h30 às 19h30, seria um pós-treino. Vou colocar aqui como um descanso, né? Que vai jantar e vai fazer outras coisas. Então, ele teria novamente das 19h30 às 20h30, das 20h30 às 21h30, das 21h30 às 22h30 horas. Veja, como esse aluno ele acorda às 5h50 da manhã, eu preciso garantir para ele no mínimo 6 horas e 30 de sono, tá? Então, olha só. Para garantir as 6 horas e 30, ele tem que dormir pelo menos às 23h50, daria 6 horas. Então, às 23h20 é o horário máximo que ele tem que estar deitado. Por que eu estou contando 6 horas e 30? Porque geralmente leva uns 30 minutinhos para você realmente pegar no sono, né? Então, se levar 30 minutos, você garante 6 horas de sono no mínimo, 3 episódios REM, e aí dá para fazer bastante coisa nesse ínterim, né? Então, 23h30, ele tem que já estar na cama para dormir. Eu gosto sempre de recomendar aos alunos que esse período que antecede, as meia hora que antecede o horário de dormir, é o MST, que é o movimento dos sem tela. Desliga todos os aparelhos, vai ler um livro, vai tomar um chazinho para você conseguir ter uma boa noite de sono. Beleza. Então, essa daqui são as atividades que ele executa durante a segunda-feira. Beleza. Na terça-feira, ele tem uma particularidade. Vamos supor que na terça, além do cursinho, ele também tem um isolado. Então, a rotina da manhã dele, basicamente, é a mesma. Ok?
Mas das 14 às 17 horas ele tem um isolado. Show de bola. Você tem um isolado nesse período. E aí das 17h30 às 19 horas ele está na academia. Das 19 às 20 horas é o descanso, por assim dizer. É o descanso. E das 20 horas às 21, ele tem um horário de estudo, das 21 às 22 horas. E aqui a gente vai esticar um pouquinho até as 22h50. Pronto. Peguei esse padrão, né, essa rotina descrita de 2 dias, né? Beleza. Então eu sei que aqui na segunda-feira ele tem 6 horas aí de estudo e na terça ele tem metade disso. Ele tem 3 horas, tá? Como é que a gente vai organizar essa distribuição de horários? Veja só. Eu vou abrir mais esse horário aqui da segunda-feira e vou colocar as aulas que ele tem no cursinho. De 7 às 9 ele tem biologia. Das 9 às 11 horas ele tem matemática. Das 11 ao meio-dia e 20 ele tem história. História geral. Beleza. Deslocamento para casa, almoço, maravilha. Agora a gente vai fazer o quê? Vai distribuir as matérias. Existe um princípio, né, que é o aula dada, aula estudada hoje. Então, quando você está organizando o seu horário de estudo, você precisa priorizar as matérias que você viu no mesmo dia. Então, basicamente, o horário está pronto já. Por quê? Porque ele vai estudar justamente nessas 3 horas que ele tem, ele vai estudar biologia, matemática e história. Tá. Além do princípio aula dada, aula estudada hoje, eu vou até anotar essa informação aqui. Deixa eu inserir um texto, uma caixinha de texto aqui para a gente colocar essas observações. Sempre bom anotar, né? Então, primeiro princípio, aula dada é aula estudada hoje. Beleza. Mas como é que se faz esse aula dada, aula estudada hoje? A gente vai considerar o segundo princípio. Tempo de aula é igual tempo de estudo. Vamos supor que você teve 1h30 de aula de biologia. Você só vai ter 1h30 de estudo. Mas como é que você vai estudar? Você vai pegar o caderno com as anotações que você fez durante a aula, vai reler essas anotações, vai buscar palavras-chave e ver se você está entendendo bem aquele conceito, certo? Depois disso, você, para cada aula que você teve, para cada módulo que você viu, você vai fazer aí pelo menos 10 questões. Fez as 10 questões, corrigiu. Vai verificar dentre essas 10 questões quais foram as que você errou. E você vai ver se foi um erro porque você ficou em dúvida no assunto. Se tiver ficado em dúvida, você vai revisitar suas anotações. Se ainda assim não elucidou, não esclareceu a dúvida, aí você vai procurar um auxílio. Pode ver, pode tirar dúvida com o monitor do seu cursinho, pode tirar dúvida com um amigo, pode assistir uma aula na internet. Você tem várias opções para sanar o erro de dúvida. Se foi um erro de conteúdo, ou seja, você ainda não viu aquele conteúdo, você teve uma aula sobre proteínas hoje, por exemplo. E aí você fez uma questão sobre inibição enzimática. Só que você ainda não teve aula de inibição enzimática. Então o erro dessa questão não foi um erro de dúvida, foi um erro de conteúdo. É um conteúdo que você vai ver mais à frente. Você vai procurar a resolução da questão, vai procurar entender, mas nem vai se preocupar muito com isso nesse primeiro momento, porque você ainda vai ver o conteúdo. Quando você vir esse conteúdo, você vai se lembrar com certeza dessa questão que você fez e você errou. E o conhecimento ele vai se encaixar com maior facilidade, beleza? Fechou. Então 1h30 de aula, 1h30 de estudo, fazendo isso que eu já descrevi para vocês como ser feito. Então aqui ele vai fazer o estudo de biologia, mesmo jeitinho, matemática e história. Eita, mas Emanuel,
ali você colocou como se ele tivesse tido 2 horas de biologia, 2 horas de matemática e 1 hora e 20 de história geral. Beleza. Se 1 hora não for suficiente, você vai estudar as 2 horas, né? O que eu acho que não vai ser necessário, né? Se você seguir essa metodologia, dificilmente você vai passar de 1 hora fazendo análise. O que eu vejo que muito aluno acaba perdendo tempo é porque pega as anotações, depois que faz as anotações, teve a aula, entendeu muito bem a aula, depois de fazer as anotações da aula, o cara ainda vai fazer resumo. Por quê? Porque tem a mania de estudar para a prova e ao invés de achar que está realmente aprendendo conteúdo, ele quer decorar o conteúdo. Ou então ele quer ter a mesma quantidade de informação que o professor tem. O aluno tem que ter informação que o professor tem, não, gente. O aluno tem que ter habilidade de resolver questão. Você assistiu uma aula, compreendeu bem o conteúdo daquela aula. Que raios você vai fazer lendo a apostila, fazendo resumo, fazendo mapa mental, fazendo flashcard? Não, gente. Você vai pegar uma bateria de questão e vai responder. Depois de responder essas questões, pronto, acabou. Vê o que você errou, corrige o que você errou e parte para a próxima. Por quê? O que vai realmente consolidar o seu aprendizado é a prática. Quando a gente fala aula dada, aula estudada hoje, é porque o conteúdo que você viu em aula, você tem que colocar ele em prática no mesmo dia, para que o seu cérebro entenda que aquele conteúdo ele é importante. Você não tem como decorar toda a aula, entende? Então você vai ver através das questões o que realmente é pertinente para você. Nesse caso em que ele conseguiu bater todas as disciplinas dentro dessas 3 primeiras horas, a gente pode até colocar aqui um horário coringa, né? Esse horário coringa vai ser justamente para compensar eventuais necessidades de aumentar a carga horária de estudo em uma determinada disciplina. Depois desse horário coringa, vem o pulo do gato, moçada. Qual que é o pulo do gato? Você vê que eu ainda tenho 2 horas do dia. Travou aqui o Excel. Voltou. Pronto. Essas 2 horas do dia, o que o aluno vai fazer? Ele está se preparando para o Enem, gente. Vai fazer o simulado. Simulado, como é só 1 hora, ele responde aí 15 questões. 15 questões de quê? Mistura. Pode fazer 15 questões de ciência da natureza, pode fazer 15 questões de matemática, desde que logo depois ele faça a correção. Emanuel, você já acha uma boa ideia fazer simulado mesmo sem já ter visto boa parte do conteúdo? Com certeza, pode fazer simulado, gente. Pode errar, não tem problema. Porque você vai se expor ao erro. O simulado ele aborda vários e vários assuntos, não necessariamente os assuntos que você estudou, mas à medida que você for fazendo, esses assuntos eles vão sendo absolvidos, né? Você vai aprendendo, você vai vendo o que é mais cobrado e tudo mais. É sempre bom responder às provas anteriores. Simulado você tem que fazer toda semana, não tem jeito. Na verdade, é todo dia. Mas a gente pode gravar um outro vídeo falando sobre simulados, né? Beleza. Aqui o horário da terça-feira ele é um pouco mais crítico, porque além do cursinho, o cara tem um simulado. Olha só. Simulado não, o cara tem um isolado. Veja só como é que vai funcionar. Na terça-feira, vamos supor que no horário de 7 às 9, ele teve aula de redação. Depois ele teve aula de física. Depois ele teve aula de geografia, por exemplo. Física e aqui geografia. Teve o horário de almoço dele, normal, de 1 às 2, e aí veio o isolado. O isolado dele é isolado de quê, moçada? O isolado dele é um isolado de matemática. Beleza. Esse aluno que está fazendo o isolado de matemática, ele quer fazer o curso de medicina. Eita, pílula. Então, matemática, apesar de ser geralmente ter um peso menor do que o peso de ciência da natureza, é a disciplina que você consegue alavancar mais o seu TRI. Para quem quer medicina, tem que fazer pelo menos 40 questões de matemática. E matemática tem uma particularidade porque ela é uma nova linguagem. Você tem que aprender uma nova linguagem. Como é que um bebê aprende a falar, gente? Vendo o povo falar e tentando falar também.
Matemática é do mesmo jeito. Como é que você aprende matemática? Vendo o professor responder questões e você indo responder também, gente. Não tem outra forma, não. Matemática você tem que se expor ao erro, né? Então, ela teve aqui a aula de redação, só que dificilmente ela vai conseguir cumprir com a aula dada, a aula estudada hoje na parte de redação. Não vai dar para fazer uma redação em 1 hora, gente. Então aqui a gente vai ter que mandar esse horário da redação para outro dia. Então o que que a gente vai priorizar? Vai priorizar o estudo de matemática, do isolado dela. Depois o estudo de física, que é o ciências da natureza, que é extremamente importante para quem vai fazer medicina. E por fim o estudo de geografia. Sempre com essa perspectiva, né? Qual que é o princípio? Estudo. Estudo, você vai fazer releitura do caderno, anotar palavras-chave e fazer 10 questões do assunto. Pronto. É isso que vai ser seu momento do estudo. Show de bola. Esse horário da redação a gente vai ter que puxar para outro dia, porque aqui você precisa reservar pelo menos 2 horas, né? 2 horas para fazer, né? 1 hora para você fazer pesquisa e 1 hora para você realmente produzir o texto propriamente dito. E aí é como você vai organizando o seu horário de estudo, tá? Além desses princípios, vou deixar esses princípios mais para cá e vamos resumir o que a gente precisa para montar um horário de estudo, né? Quais foram as etapas que eu fiz? Vamos revisar. Primeiro, verificar como é a sua rotina. Segundo, encontrar qual é o tempo livre para estudos. Terceiro, distribuir as disciplinas, priorizando as que foram vistas no dia e as que são mais relevantes para seu curso. Beleza. Olha só. Vamos supor que nesse horário aqui da quarta-feira, o aluno ele consiga esticar mais um pouquinho. Às vezes até vale o sacrifício. Ao invés de estudar até as 22h50, ele consegue estudar até as 23h30. Vai dormir um pouquinho mais cedo hoje, né? Geografia e redação. Qual das duas é mais importante para quem vai cursar medicina? Redação. Então vai ser nesse horário aqui que ele vai ter que fazer a redação. Se ele vir que está muito cansado, ele pode botar geografia, que é um pouco menos difícil do que a elaboração de um texto, né? Mas é muito do feeling do aluno, depende muito se ele é iniciante ou não. E esse é o tipo de análise que você tem que ter essa sensibilidade na hora de elaborar um horário de estudos. Isso daqui é o básico, é o básico. Mas tem muitos outros fatores por detrás dessa elaboração de horário. Eu preciso saber qual que é a dificuldade do aluno. Pô, se o aluno tem dificuldade com geografia e facilidade com redação, então nesse caso eu não vou priorizar a redação, vou priorizar a geografia, porque é a dificuldade dele. Redação eu posso deixar no final de semana, porque é mais fácil para ele fazer, entende? É... Qual que é o curso que ele quer? Ah, ele quer fazer medicina. Então já sei que natureza, matemática e redação tem um peso maior, é mais importante do que as disciplinas de ciências humanas e de linguagens. Então vou ter que dar uma brecada no estudo de linguagens e ter que priorizar o estudo de ciências humanas. Ah, esse é um aluno que ainda está iniciando. Se é um aluno que está iniciando, então vou ter que ter uma carga horária maior de aulas e de estudo do que de simulados, resolução de questões. Ah, mas já é um aluno que já está tendo aí cerca de 120 acertos no Enem. 120 não, 140 acertos no Enem. Se ele está tendo 140, ele só precisa acertar mais 5 questões em cada área para fechar as 160 que são necessárias para ser aprovado em medicina. Então esse aluno, ele já não precisa tanto assistir a aula. A aula para ele é apenas uma revisão. Ele vai ter que priorizar a resolução de simulados. Então, tudo isso você tem que levar em consideração antes de montar um horário de estudos. Então é fundamental que você tenha alguém que possa te ajudar com isso.
Eu fiz esse vídeo, né, sobre como elaborar um horário de estudo, porque realmente tem algumas pessoas que não têm condições de pagar por um acompanhamento mais de perto, né? Então isso aqui já serve como sendo uma orientação. Mas, para quem tem condição de fazer algo mais padrão diamante, de ter uma orientação mais de perto, uma melhor organização, aí eu também faço essas elaborações, levando em conta todas essas análises que eu já citei para vocês, que é dentro da consultoria Enem 2025 padrão diamante. Então, se você quer que eu mesmo elabore o seu horário de estudo, é só entrar, acessar o link que está na descrição do vídeo para verificar no WhatsApp quanto que custaria para você fazer esse horário de estudo, beleza? Gente, ficou com alguma dúvida? Vocês querem um horário de estudo mais padronizado? Eu posso ver se consigo apresentar um horário personalizado para vocês. Posso nem ver não, vou mostrar um horário que eu fiz aqui para vocês, olha só. Olha aqui, moçada, esse horário é o horário de uma aluna que ainda está no segundo ano e que deseja cursar medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Olha só. Esses horários aqui que estão como heavy é revisão. É porque ela tem todas essas disciplinas na escola dela. Então ela vai revisar o conteúdo. Matemática está no primeiro horário. Por quê? Porque ela tem dificuldade com matemática. Então você vê que durante a semana só tem um dia que ela não vai estudar matemática, que é na terça-feira. Todos os outros dias ela tem o estudo de matemática, inclusive no final de semana. Ela gosta muito de biologia e biologia é muito importante para quem vai fazer o Enem para medicina. Sem falar que medicina, que biologia ela também valoriza muito o TRI, visto que geralmente são questões fáceis, né? Então ela tem uma revisão de biologia do conteúdo da escola na terça, mas ela vai utilizar uma plataforma online para estudar biologia também. Só que eu coloquei no último horário biologia, porque como ela gosta, como ela tem facilidade, então ela tende a ultrapassar um pouco o horário, né? E ela, durante um horário de estudo que ela já está mais cansada, colocando a disciplina que você gosta, é mais fácil de você lidar com o cansaço, não é verdade? Olha o horário coringa. O horário coringa para quê? Para atender ou satisfazer uma necessidade e um aprofundamento em alguma disciplina. Então, esse daqui é o horário de estudo que eu montei para ela, levando em consideração a matéria que ela gosta e tem facilidade, a matéria que ela tem dificuldade e o curso que ela deseja, né? Então, como ela quer medicina, priorizando ó, matemática, ciências da natureza, também só tem um dia que ela não vê ciências da natureza, que é a segunda-feira, e aí no final de semana a gente faz como se fosse um isolado, alternando entre biologia e matemática e física e química. Por que ela precisa desse isolado? Ciências da natureza e matemática são extremamente importantes para quem vai fazer medicina, beleza? Então esse daqui é um horário de estudo como um exemplo de alguém que assiste aula, inclusive tem a escola lá em tempo integral. Isso daqui para mim eu acho assassinato, gente. Se você é, quer ser aprovado no vestibular, no Enem, no concurso, excesso de aula é suicídio. Por quê? Porque na aula você não aprende, na aula você entende. Você precisa investir mais tempo em estudo, em resolução de questão. Então, quando você tem aula em tempo integral, aula de manhã e à tarde, não adianta, cara. Excesso de aula é problema, não é solução. Beleza? Então é isso, moçada. Já apresentei para vocês um horário de estudo. Anota essas informações que eu coloquei aqui desses princípios, para que quando você for elaborar seu horário de estudo, você tenha um guia de como fazer e qualquer dúvida você já sabe. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com pelo menos 3 pessoas. E é isso, moçada. Um beijo no fundo do ventrículo esquerdo e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!